maturidade é necessária. A igreja de Cristo, ela precisa ser madura. A imaturidade não é uma fase na vida do cristão. A imaturidade é um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Bem-vindos à casa do Pai, pois hoje Ele está derramando sobre você uma unção para romper a bolha da imaturidade na tua vida. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Eu quero tratar contigo hoje, família, algo muito poderoso da parte de Deus. Uma palavra que eu absorvi durante a semana, que eu estudei sobre o assunto. Essa semana, os meus devocionais foram tremendos, foram intensos. Foi uma semana que eu consumi, ou melhor, eu li muito a Bíblia, numa proporção além do que eu estou habituado a consumir todos os dias. A palavra de Deus é alimento, amém? Então, quando eu digo consumir, ou seja, eu estou comendo ali da palavra, essa semana eu aumentei a porção da palavra de Deus na minha vida. E isso me deu mais fome e mais sede de Deus. Eu creio que essa semana a família Betel amadureceu, porque decretos, oração, clamor, atos proféticos, liberações espirituais em favor da sua vida foram liberados a partir do momento em que muitos aqui mergulharam no devocional. Nós estamos em jejum até o dia 28 de fevereiro. Esse jejum ele é providencial, ou seja, ele é necessário por causa da idolatria do carnaval, por causa da legalidade que o inferno recebe nesses dias. E é claro, a igreja não pode negligenciar a sua função, a sua missão, que é de interceder e cobrir os céus com adoração que seja maior do que a idolatria. Amém? Por que nós precisamos adorar e orar? Porque a oração e a adoração são as chaves que abrem a porta do sobrenatural de Deus sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a nação brasileira. Você que entende, diga amém. E o que eu quero compartilhar contigo hoje, querido, o tema é maturidade para galardão. Repete comigo, maturidade para galardão. Hoje eu quero discorrer contigo neste assunto, para que você saia daqui mais entendido do que é galardão. Qual que é o propósito desta palavra? Nós, nos últimos anos da nossa vida, eu principalmente, que já me converti há 21 anos, e eu tenho ouvido muito falar a respeito de uma tal teologia da prosperidade. E é claro que a gente tem o posicionamento, a gente ensina a maneira correta que deve ser, e a gente ensina a respeito desse assunto, por quê? Porque a igreja não pode cair nessa falácia, né? As pessoas não podem vir para o culto por causa de bênçãos materiais, por causa de milagres, ou por causa da vaidade do homem. A Bíblia nos adverte a respeito disso. E meditando sobre este assunto, o Espírito Santo me trouxe a esta palavra galardão, que é recompensa. Fala comigo, galardão é recompensa. A partir de hoje, você vai mudar o teu entendimento. Deus está derramando sobre a tua vida uma unção, uma luz, para mudar o teu entendimento e libertar a tua mente a respeito deste assunto, para que você nunca mais caia na falácia de teologia de prosperidade. Aleluia! Apocalipse capítulo 22, 12. Até fala a respeito do louvor que acabamos de cantar. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essas são as palavras de Jesus Cristo, no último capítulo da Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, para quem não sabe, quer dizer revelação, e nós estamos vivendo um mês com um mergulho na intimidade do Pai, e nós aprendemos que a intimidade é
a fonte da maturidade. Quanto mais nós nos mergulhamos na intimidade do Pai, mais amadurecemos, mais nos alimentamos com o alimento espiritual puro, mais crescemos e com certeza permaneceremos na salvação em Cristo. Amém? Esta palavra, querido, é uma promessa que diz respeito do galardão e da salvação. O galardão, ele é para os filhos fiéis, de acordo com a obra de cada um, né? Quem é filho? Quem é filho segundo a Bíblia? Filho é aquele que se rende a Deus, através do nome e do sangue de Jesus, com um ato de arrependimento. É aquela pessoa que aceita a paternidade do céu. É aquela pessoa que não se contenta com religião. O que você é? Qual é a tua religião? Fala assim, eu não tenho religião, eu tenho paternidade. A palavra de Deus, Jesus Cristo, é muito mais que religião. A palavra de Deus e a presença, o nome, o amor de Jesus Cristo me tornam filho. Então nós não permanecemos no raso da religião. Nós mergulhamos no mais profundo da intimidade do Pai, que é um relacionamento com o Filho. Nós nos tornamos filhos a partir do momento em que nos rendemos a Deus através do nome e do sangue de Jesus. Amém? E antes de falar sobre a recompensa, eu quero deixar claro para você algo que eu creio que muitos aqui já sabem, mas alguns ainda têm dúvida, que é a respeito de salvação. E qual a ligação de salvação e recompensa, né? Tanto a salvação quanto a recompensa são dádivas que o Pai concede a seus filhos de acordo com sua fidelidade. Entenda algo, a salvação está disponível para todos. A salvação está disponível para todos aqueles que creem, que aceitam Jesus, que confessam, que querem ser filhos de Deus. Todos nós temos direito à salvação. E a salvação, ela é alcançada através da graça, pela fé. Como é que eu alcanço a salvação da minha alma em Cristo Jesus? Aceitando a graça do Pai através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que o buscam devem conhecê-los e saber que Ele é abençoador, que Ele é galardoador. Então é pela fé que nós aceitamos Jesus e que recebemos salvação. E é pela fé que nós também mergulhamos no galardão. Aleluia! Olha só o que a Bíblia fala em relação à salvação em Efésios capítulo 2, versículo 8. É claro que tem um leque enorme de versículos que deixam isso de forma clara para todos aqueles que mergulham nas Escrituras. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Olha só o que a Bíblia também diz em Romanos 3:23. A respeito do mesmo assunto, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A fé nos dá acesso à paternidade do céu, que traz salvação sobre as nossas almas. Não é pela lei. A lei foi criada por Moisés. Qual é o propósito da lei? Deixar claro para nós o que é pecado e o que não é pecado. A lei veio por Moisés, mas a graça vem por Jesus. Jesus é graça sobre graça. Amém? E nós temos um destino profético. E esse destino profético, querido, é sermos salvos pela graça do Pai, através de Jesus Cristo. Quando nós recebemos salvação, ou seja, quando nós nos rendemos, quando nós confessamos Jesus e decidimos viver longe do pecado,
se arrependendo de maneira genuína todos os dias, nós recebemos também, além da paternidade, uma missão. Fala assim comigo: junto com a salvação, vem a missão. E qual é essa missão, queridos? Viver para a glória do nome de Jesus. Como é que nós iremos viver para a glória do nome de Jesus? Fazendo parte do corpo de Cristo, andando na palavra, andando no aprendizado, no processo que traz cura e maturidade para nossas almas. Porque em Efésios 2:10, continuando lá em Efésios 2, no versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, Deus criou eu e você através da sua essência. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no capítulo 2, a Bíblia fala que ele tomou uma porção de barro, molhou, preparou com as próprias mãos um esboço de um boneco e soprou em suas narinas vidas. Ou seja, Deus tirou algo do seu interior, algo dele mesmo, e soprou naquela matriz do primeiro homem, que deu origem a eu e a você. Ou seja, Deus soprou vida em nós, e nós fomos criados para a glória do nome de Deus, e nós nos tornamos filhos através de Jesus. Até Jesus nós vivíamos religião, nós tínhamos que praticar uma lei. A partir de Jesus nós nos tornamos filhos, mas isso não quer dizer que a lei, o princípio da palavra de Deus vai ficar de lado. Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então é através de Jesus, que é graça sobre graça, que nós recebemos a salvação, nos mantemos na salvação através do arrependimento e nos tornamos filhos, amém? E as obras? O que as obras trazem na nossa vida? Fala assim comigo: as obras, as boas obras, trazem galardão. Para quem não entende o significado da palavra galardão, galardão quer dizer recompensa. E nós não praticamos as boas obras para receber recompensa. Nós praticamos por obediência e fidelidade. Um filho maduro não pratica as boas obras para receber recompensa. Ele pratica porque ele é obediente e ele é fiel à palavra de Deus. Aleluia! Mas, quando nós praticamos as boas obras, a Bíblia fala que Deus dá recompensa. Por que Deus recompensa? Porque Deus é bom. Repete comigo assim: Deus é bom. O tempo todo Ele é bom, Deus é bom o tempo todo. Então não existe maldade em Deus. A Bíblia também diz que aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus. Porque Deus é amor, aleluia? E nós não fazemos as boas obras para ser salvos. Não é por obras, não é pelo que nós fazemos. A salvação não é pelo que o homem faz. A salvação é pelo que Deus já fez. Então a salvação ela vem pela graça e pela fé, pelo que Deus já fez. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo por amor, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas viva eternamente. Ou seja, seja salvo para sempre. Aleluia! Então nós não vamos fazer boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. E nós fazemos por gratidão e temor. Quem entende? E o ministério pessoal. O que é um ministério pessoal? É o relacionamento de cada um com Deus. A palavra ministério tem a ver com trabalho. Então, a tua missão pessoal, ela vai trazer diante da justiça de Deus uma recompensa. Por exemplo, você é aquele crente que ama a Deus, diga amém. Você é um filho apaixonado por Jesus, diga aleluia. Então você não tem problema nenhum, meu irmão, de servir na igreja, de servir pelo que a Bíblia ensina,
de viver para a glória do nome de Jesus, amém? Olha só o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 em diante nos revela. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Olha só que tremendo isso. Olha só essa revelação. Neste capítulo de 1 Coríntios capítulo 3, os versículos antecessores ao 13 diz que nós devemos, que toda obra feita pelos homens, pelos filhos de Deus aqui na terra, serão provadas pelo fogo. E a palavra de Deus nos aconselha a construir o reino de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. Não com madeira, não com palha. Porque toda obra será provada pelo fogo. O fogo não derrete, não consome o ouro, não consome a prata, não consome a pedra preciosa, mas o fogo consome por inteiro a palha e a madeira. Então, o que Deus está falando para você é que, como filho de Deus, você tem que ser excelente no viver, você tem que ser excelente no servir, porque o fogo da justiça dele vai provar tudo o que você fizer nessa terra, e você não pode ser fogo de palha. Olha para a pessoa que está do teu lado, sorria e fala assim: irmão, você não nasceu para ser fogo de palha. Quem entende? Nós devemos construir o reino todos os dias, queridos. É por isso que nós precisamos passar pelo processo de maturidade, porque maturidade é construção do reino dentro de nossas vidas, no nosso interior, e maturidade é construir o reino a partir da nossa vida, na vida de outros. É você multiplicar na vida de mais alguém aquilo que Jesus está fazendo em você. Quem entende isso? Olha o que acabamos de ler aqui em Apocalipse 22, 12. Jesus vem em breve e traz consigo a recompensa, que cada um receberá de acordo com as suas obras, boas ou más. Sabe o que é isso? O fogo da justiça. A salvação, ela vem pela graça através da redenção ao Senhor Jesus. E uma vida de santidade. Uma vida de busca constante, de arrependimento diário. Sabe aquela oração que você faz todo dia? Você começa se arrependendo, você adora o nome do Pai, mas você não deixa de pedir perdão pelos teus pecados, e você dá nome aos porcos. Você fala assim: hoje eu pequei, eu falei isso, eu senti raiva, eu tive inveja, eu tive um pensamento impuro, eu me arrependo disso. Mas você não pode falar só por falar, porque quem fala só por falar não está esboçando diante de Deus arrependimento, está esboçando remorso. Remorso é religião, arrependimento é maturidade que vem da intimidade do Pai, amém? E a condenação, o que é a condenação? A condenação, querido, ela é fruto de quem não se arrepende. Quem sabe do seu pecado e não se arrepende, é aquele que nega-se a entregar sua alma para Jesus. É aquele que fala: eu não quero ser crente, eu não vou para a igreja dar dinheiro para pastor. Enquanto ele está falando isso ali da boca para fora é uma coisa, mas a partir do momento que ele é alcançado com a oportunidade do evangelismo, que alguém senta com ele e consegue mostrar para ele ali o fruto do amor de Deus, e que o arrependimento, e através do sangue de Jesus, vai remover toda a marca de condenação do seu pecado, mas mesmo assim ele insiste em permanecer no pecado, meu irmão, isso aí vai acarretar sobre a sua vida a condenação no fogo do inferno. O fogo de Deus purifica a nossa alma. O fogo do inferno mata e condena a alma do homem à perdição eterna. Fala-se misericórdia. E para você entender, querido, sobre galardão, você precisa mergulhar na intimidade do Pai. Porque você não pode
cair na falácia de mitos. Você não pode acreditar em qualquer história da carochinha. Você não pode acreditar no que a grande maioria diz por aí. Porque o que mais tem nessa geração, fora da igreja de Cristo, fora da mesa do discipulado, longe da presença e da intimidade do Pai, são entendedores de Bíblia que nunca leram a Bíblia. Ainda mais nessa geração das redes sociais, dos vídeos, dos reels, dos stories. Está cheio de especialista em música. Essa música é de Deus, essa música não é. Olha, esse ritmo pode, aquele ritmo não pode. E eu estou vendo aí as pessoas condenarem a igreja, condenarem aqueles que estão buscando Deus, condenando o pastor, condenando a Bíblia. E se você vai estudar um pouquinho sobre a vida deles, vai ver que de Bíblia mesmo eles não entendem nada. Então, é uma condenação que é fruto do veneno da serpente. De quem tem direito à intimidade? Quem tem direito à verdade? Quem tem direito a conhecer todos os segredos de Deus? Olha o que o salmista fala aqui no Salmos 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O que é temer a Deus? Uma igreja madura sabe que temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é reverência, é respeito, é obediência, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é, amém? E quem mergulha na intimidade do Pai, conhece a seu respeito, ele aprende a verdade, e quem é exposto para a verdade, recebe libertação. Conheça a verdade e ela vai te libertar, aleluia. O Senhor vai nos ensinando sobre galardão, e o galardão é a recompensa que Deus traz na vida dos seus santos, todos os dias, na medida que Ele vai se aprofundando na sua intimidade. Olha só o que Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz. É dessa maneira aqui que todos nós temos que viver. Preste muita atenção. Você tem que sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui hoje com um passo atrás do outro, e cada passo teu será para a glória do nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizerem, a Bíblia está falando para que tudo que a gente for fazer, amém? Façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando nós decidimos viver por fé, para a glória do nome do Senhor Jesus, e nós, por exemplo, assumimos a responsabilidade, um compromisso de um ministério na igreja, nós não estamos fazendo isso para o pastor ver, para o pastor elogiar, para o pastor subir ele no altar todo domingo e falar: olha, esse irmão aqui merece nosso aplauso, vamos aplaudir ele, vamos honrá-lo, porque ele serve a igreja lá na portaria, ele serve a igreja limpando o banheiro, ele serve a igreja no kids, ele serve a igreja na intercessão, no louvor, ou ele serve a igreja de alguma maneira. Nós não iremos receber isso do homem. Podemos até receber, de vez em quase nunca, né? É bom receber. Mas de quem nós recebemos, com certeza? De Deus. Porque quando nós desempenhamos um papel de somar no corpo de Cristo, nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus. Diga aleluia. Jesus nos ensina nas Escrituras de maneira muito clara que o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos com prazer. E servir na igreja, queridos, não é apenas, por exemplo, ajudar na construção ou manutenção do prédio. É também servir de espelho, para que outros conheçam Jesus através da sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Compartilhar o ensino do reino com todos. A gente não só ajuda a igreja na manutenção, na construção, no reparo, pintar uma parede, limpar um banheiro, cuidar da criança, trabalhar no ministério. A gente não faz isso somente e está muito bom, somos servos. O reino vai muito além disso aí. O reino
é principalmente inspirar as outras pessoas para a salvação através do compartilhamento da graça e da fé. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos capacita e ele nos envia para que possamos anunciar a graça de Deus a todos. Quando você fala, quando você abre a boca e fala assim, Jesus te ama, é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Alguém aqui já ouviu de um crente aí entregando um panfletinho no domingo, perto de uma feira, na porta do supermercado, no ônibus? Você já ouviu alguém dizer, irmão, Jesus te ama, Deus te abençoe? Alguém já viveu essa experiência? Então, meu irmão, isso ali, ele não está fazendo só por fazer. Porque tem muitos que passam por essas pessoas e falam, é louco, vai fazer o quê? Não vai gerar fruto nenhum. Quem fala essas coisas é que pensa, pois é desses aí o galardão, é desses aí a recompensa que Jesus diz, eu volto em breve e trago comigo o galardão pela obra de que cada um tem direito, ou seja, tudo que você faz. Jesus fala assim, ó, aquele que der um simples copo de água a um dos meus pequeninos, ou seja, aqueles que ele envia para propagar o reino, vai receber, é digno de galardão no reino. Se um copo d'água, meu irmão, vai trazer galardão para a sua vida, imagina ser uma pessoa que é parte da igreja de Cristo, é uma pessoa atuante, é uma pessoa ativa, é a representação do reino de Deus nessa geração, é aquela pessoa que empunha a bandeira e não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra e ainda fala assim, eu sou a igreja de Cristo. Quem entende isso, diga aleluia. Ah, meu irmão, não fique admirado quando você me ouvirem falar por aí que eu sou a família Betel, porque família Betel é a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós não somos a única igreja da verdade, nós não somos dono da verdade, nós somos portadores da misericórdia, nós somos portadores da graça sobre graça, nós somos aqueles que têm o privilégio de compartilhar a mensagem do amor que veio direto da sala do trono, desde a eternidade, para promover pessoas da condenação eterna para a vida eterna com Cristo. Quem entende esse privilégio, diga aleluia. Jesus também diz lá em Mateus 5,19, eu não vou ler aqui, mas vou parafrasear, que todo aquele que desobedece a esses mandamentos, ainda que menor, ou seja, ensinar os outros de forma errada, será chamado de menor no reino dele. Mas a todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado de grande do reino de Deus. Ou seja, o maior no reino de Deus é aquele que ensina, é aquele que serve a todos da maneira correta, de maneira excelente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós deixamos o Espírito Santo fluir em nós, e obedecemos com fidelidade os ensinamentos das Escrituras, nós não estamos apenas vivendo salvação, mas nós também estamos abraçando as oportunidades de amadurecer, de crescer e de ser abençoado. Quem entende, diga aleluia. Então toda obra, fala comigo assim, toda obra, repete por favor, fazendo toda obra na igreja de Cristo não é fardo, é oportunidade. Nós vamos fazer uma grande faxina na igreja. O que muitos vê como um fardo, como um problema, de novo, outros, aqueles que são maduros, tem filho maduro aqui? Vê como oportunidade. Eu subi ali agora, eu vi um armário quebrado, lá no Kids. Jazinho, eu vou subir lá, para consertar. Porque para muitos, quando vê uma situação dessa na igreja, vê um fardo. Para mim é uma oportunidade de servir. Uma oportunidade de atrair a atenção de Deus para a minha vida. E quando Deus se agrada de um filho, meu irmão, a Bíblia fala que a menor coisa que Ele manda é muita alegria. Porque quando você vive alegre, é sinal que Jesus está removendo todos os motivos de tristeza do teu caminho. Quem entende isso, diga aleluia. Quem é maduro e entende esse conceito de servir no reino, ele, por exemplo, faz evangelismo com graça.
Não faz evangelismo por obrigação. Não faz evangelismo por modismo. Porque evangelizar é falar do amor de Jesus para outra pessoa. E quando você fala de forma mecânica, você está sendo religioso. E isso não muda nada na vida das pessoas, porque as almas das pessoas, elas estão presas ao inferno no mundo espiritual, pela legalidade do pecado. É como se você quisesse tocar em algo espiritual, sendo que nós somos materiais. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos do amor de Jesus para alguém, nós falamos daquilo que nós vivemos e que temos em nós. Nós falamos porque acreditamos, nós falamos porque somos gratos, nós falamos porque temos certeza de que isso é uma verdade na nossa vida. Quem entende? Então, compartilhar Jesus, queridos, não é por obrigação, é por gratidão, é por fidelidade, é por obediência. Sabia que está nas tuas palavras a chave da salvação da alma de muitas pessoas? Em tuas mãos está a chave da eternidade de muitas vidas. Quando você se cala, quando você não compartilha Jesus com ninguém, é como se você estivesse vendo a pessoa morrer aqui na tua frente e você está aqui, ó, com uma garrafa enorme, cheia de remédio. Aí você esconde. Oh, meu Deus, coitadinho, vai morrer. Gente, alguém tem um remédio. Quando você se cala, queridos, é você negar a cura para o enfermo, é você negar a luz para aquele que tem medo do escuro e está preso em trevas. Quando você abre a boca para falar de Jesus, você está tirando a alma da pessoa da condenação do inferno e elevando ela para o nível da salvação em Cristo. Se você entende, diga aleluia. Então, quem entende sobre galardão, quem está maduro na intimidade de Deus, não tem problema nenhum de participar de uma célula. Não tem problema nenhum de sentar na mesa do discipulado para aprender. E quando ele vai se tornando maduro, na medida que ele vai crescendo, ele também começa a discipular outro. Sabe o que é isso? É o reino, é a igreja, é a missão que vem junto com a salvação de todos nós em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Quando você entende o teu compromisso e faz isso por amor e gratidão, querido, você começa a exercer com alegria e responsabilidade o compromisso de fazer parte de algum ministério na igreja. A mídia aqui da família Betel, eu dei para eles o versículo de Colossenses 3:23. Fala, tudo que vocês vão fazer tem que fazer com excelência. Se vai fazer de qualquer jeito, se vai fazer com a mente pensada no lugar, está trabalhando no ministério aqui, mas pensando em outro, se está fazendo de qualquer jeito, você está indo contra a palavra de Deus. Então, quando eu mando um recadinho na mídia e falo, ó, vocês têm que viver Colossenses 3:23, todo mundo já entende. E a mídia da família Betel, ela tem alcançado pessoas aí fora. As páginas da família Betel ainda não estão 100%, mas estão no caminho. E muitas igrejas, eu já ouvi isso até de outros pastores, que se espelham na gente para fazer algumas postagens, para mandar fazer alguma coisa nas redes sociais. Essa semana eu me encontrei com uma missionária, uma jovem, que ela faz missões por vários lugares do mundo. E a gente começou a conversar, aquele papo agradável, reino, e fluiu. E ela falou, qual que é a sua igreja? Eu falei, entra aí na nossa página da rede social. Olha, veja nosso ministério de louvor, a Bandinha do Chaves. Daí eu expliquei por que não é mais Bandinha do Chaves, mas começou como a Bandinha do Chaves. Olha só, como está crescendo no YouTube, os nossos louvores estão quase com 500 mil visualizações, dá 2 louvores. Temos muitos outros para pôr em prática, para gravar e crescer. Agora há pouco ali, a Sara me passou uma notícia que me alegrou muito. Ela falou, olha pai, uma influencer de alcance, de renome muito grande, inclusive fora do Brasil, acabou de fazer uma postagem de um evangelismo que ela fez lá em Brasília, com o nosso louvor. E só na postagem dela já tinha 40 mil curtidas. Ou seja, nem todo mundo que curte, acaba
nem todo mundo que visualiza acaba curtindo. Então eu acredito que ele foi mais de 100 mil pessoas ouvir o nosso louvor. E sabe o que isso significa? Colossenses 3:23. Quando você tem um entendimento de que você está servindo com excelência, com amor e alegria para Deus, você não espera o elogio do homem, você não espera o galardão, e a crítica que vem do homem não te aflige, porque você sabe que o teu galardão vem do Senhor Jesus, porque tudo que você vai fazer na igreja, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, até mesmo no teu dia de descanso, você vai fazer para Deus, porque dele virá o galardão na tua vida. Se você entende, diga amém. Na parábola, querido, dos talentos, Jesus fala a respeito de um senhor que distribuiu na mão de seus discípulos talentos. Talento aqui é uma moeda local, da cultura do povo da Bíblia naquela época. E para um ele deu 3 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5, para outros ele deu 1 talento. Todos menos um. Fala assim, todos menos um multiplicaram os talentos. Todo mundo que recebeu da mão do Senhor a confiança, a responsabilidade de servir aquele ministério que faziam parte, multiplicaram os seus talentos. Menos um. Tem algum menos um aqui? Fala assim, não. Glória a Deus. O que esse menos um fez? Ele enterrou o talento. Ele pegou a oportunidade que ele teve na sua mão de servir na casa do seu Senhor e enterrou. Por que ele fez isso? Quando o Senhor retornou para trazer o galardão, segundo o resultado de que cada um alcançou pelo talento que recebeu. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que por que deu 3 para um, 4 para outro, 5 para outro, 1 para o outro? Porque de acordo com o nível de maturidade de cada um. Um tem responsabilidade para receber mais, outro tem responsabilidade para receber menos. Mas tinha um que recebeu apenas um talento, por quê? Porque ele ainda era imaturo. Até o imaturo recebe um voto de confiança do Pai. Até aquele que acabou de chegar na igreja recebe a missão e o entendimento que tem a função de servir no reino de Deus de forma excelente. E o porquê que aquele enterrou o seu talento? Olha só o que ele falou para o senhor dele quando este lhe cobrou: devolva-me o talento que eu te dei. Quanto você conseguiu multiplicar desse talento? Olha, meu senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é um homem mau, e que o Senhor colhe onde não plantou. Então eu fiquei com medo de investir esse talento, de tentar multiplicar e perder. E o que eu fiz? Eu enterrei para que não perdesse. Olha só, queridos, a imaturidade quando uma pessoa tem a visão distorcida do seu mestre. Ele vive por mitos. Olha, Deus castiga. Deus é mau. Mas Deus não é mau. Deus é amor. Deus nos amou quando nós ainda éramos considerados os seus inimigos. Não foi o que você fez de bonitinho, de bonzinho, que atraiu a atenção de Deus para você. Foi o teu pecado. Foram os teus pensamentos, as tuas ações e reações que atraíram a atenção de Deus para a tua vida. E Ele não veio com o fogo consumidor. Ele veio com o fogo da purificação, através do amor, através do sangue, através da vida do próprio Filho. Deus te amou acima de tudo. A Bíblia diz que nada vai fazer com que o amor do Pai diminua por nós. E é por isso que nós não podemos acreditar em falácias, que o nosso Senhor é ruim, que Ele condena, Ele castiga, Ele amaldiçoa aqueles que não multiplicam os seus talentos. Ele só lança fora de si aqueles que são covardes. Quem são os covardes? Aqueles que não querem crescer.
Aqueles que atraem a ira de Deus, rejeitando o seu Filho Jesus. Na medida que você tem fome e sede de Jesus, na medida que você quer mergulhar na glória de Deus, na sua intimidade, para aprender os segredos da aliança que salvou a tua alma, para que você possa multiplicar isso na vida de mais alguém, meu irmão, você atrai para a tua vida muito galardão do céu. Se você entende isso, diga aleluia. É por isso que eu volto a afirmar, meu irmão, e você vai ter que guardar isso na tua alma, que imaturidade não é uma fase da tua vida. Imaturidade espiritual é um problema que precisa ser resolvido hoje. Por que isso, pastor? Porque Deus não entrega galardão. Deus não entrega a herança na mão do filho enquanto ele ainda é criança, enquanto ele ainda é imaturo, enquanto ele não cresceu. Quem entende isso, diga aleluia. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ver na Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Preste atenção. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, tem herdeiro de Deus aqui? Quem é o herdeiro? Fala assim comigo, o filho fiel. Quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Tem filho aqui? Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada lhe difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também somos nós. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Sabe o que está dizendo? Que aquele que não quer crescer na intimidade do Pai, não quer conhecer os segredos da vontade de Deus, aquele que se nega a sentar na mesa do discipulado para aprender a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, aquele que não quer servir no reino de Deus, ele tem direito à herança, mas nunca vai receber. Por quê? Ele ainda é escravo do mundo. Fala assim, misericórdia. Quem é que não recebe a herança como filho de Deus? Aquele que não quer crescer, aquele que rejeita o processo, aquele que não quer servir, aquele que quer para si aquilo que Deus não tem para ele. O pai não vai dar herança na mão de um filho imaturo. Eu já contei isso aqui uma vez, outras vezes, mas lembrei agora. E esse exemplo vai ilustrar melhor para você o que eu estou dizendo. Quando Samuel, meu filho, tinha uns 5 anos, ele pediu a chave do carro. Pai, deixa eu dirigir. Eu falei, filho, agora não, você não está pronto. E a partir daquele dia, o que eu fazia? Todos os dias eu chegava, eu não colocava a chave do carro ali, na escrivania, no lugar fácil. Eu pendurava lá em cima, no lugar onde ele não pudesse alcançar. Por quê? Para nunca na imaturidade dele, ele ir lá ligar o carro e provocar um acidente, matar alguém ou morrer. O filho, quando ele é criança, ele é pequeno, ele é imaturo, ele não pode receber a herança, porque a herança se torna uma metralhadora em sua mão. Ele, além de se matar, ele pode matar muitos outros. É por isso que quem não tem temor a Deus não conhece os segredos do Pai. O Pai esconde o seu segredo, a sua intimidade daqueles que não temem. E lembrando, temor não é medo, temor é adoração, é reverência, é respeito, é gratidão. Quando nós decidimos crescer, nós nos entregamos a Jesus e todos os dias nós nos aprofundamos na sua intimidade. E quanto mais nos aprofundamos, quanto mais fundo mergulhamos na intimidade do Pai, mais maturidade vem sobre nós. Quem entende isso, diga aleluia. E o filho maduro nunca vai se negar a servir no reino, nunca vai se negar a servir na igreja, nunca vai se negar a ser conhecido por todos como filho de Deus nessa geração. Quem cumpre princípios é abençoado com promessas. Quando a gente obedece os princípios, a gente tem direito a viver a promessa do reino de Deus. Então, salvação é para todos, mas galardão é somente para filho que é fiel. Essa semana eu vi um podcast, a discussão entre algumas pessoas, uns teólogos, até um negócio bom de ouvir e para aprender.
E a discussão era: o galardão no céu é igual para todos? Não. Por que galardão é algo pouco ensinado na igreja? Por que muitos da religião preferem falar da teologia da prosperidade e trazer o que é prometido para a eternidade aqui para a terra? Porque as pessoas aceitam melhor se você vier para o culto, fazer uma campanha, a campanha do milagre, a campanha para trazer o amor de volta em 3 dias, a campanha para comprar o carro novo, a campanha para casar, para realizar o sonho. Então você faz qualquer coisa aqui na igreja, você oferta, você entrega a tua vida, você faz atos proféticos, porque você quer colher agora. O que eu estou tentando te dizer, meu irmão, é que galardão também é recompensa aqui para essa terra. Deus vai abençoar você em muitas ações que você fizer aqui nessa terra. Por quê? Porque Ele é um galardoador, Ele é um Pai que ama, Ele é um Deus que recompensa aqueles que o buscam. Mas a palavra de Deus deixa claro que o galardão será na eternidade com Cristo. Agora imagina você, alguém aqui já ouviu falar dos moravianos? Os moravianos foi um povo crente mesmo, que viveu ali no século XV, 1400. A história dele se tornou muito conhecida no mundo. 1490, já quase no início do século XVI. O que acontecia com os moravianos? Eles eram um povo que amava tanto a Deus, que eles tinham o entendimento que precisavam pregar o evangelho para todo mundo. Agora imagina um mundo nos anos 1450. Não tem a tecnologia que tem hoje. Não tem os recursos de transporte. O que eles tinham? Navios, cavalos, as pernas para atravessar as fronteiras. Então alguns moravianos, quando ia para uma missão de evangelismo, a maioria deles já levava o próprio caixão. Porque sabia que só retornariam morto para casa. Se retornasse. Se dessem sorte de não morrerem no lugar ermo, forem assassinados por causa da perseguição que existia contra o povo de Deus. Tem uma história muito famosa a respeito dos moravianos, que havia lá na Europa uma ilha, que o dono da ilha era ateu e não queria que os seus escravos, que eram muitos, perdessem tempo com a história de Deus. Então ele nunca permitiu que nenhum missionário entrasse na sua ilha para falar do evangelho. Então alguns irmãos moravianos, sabendo disso, sabe o que eles fizeram? Pediram autorização para falar de Jesus para aquele povo. O dono da ilha falou: não vão entrar, eu não autorizo. Aí os irmãos moravianos falaram: o senhor aceita porventura alguns escravos de graça? Eles falaram, daí o dono falou: isso eu aceito. Então aqueles irmãos moravianos se entregaram como escravos, só para ter acesso, para poder compartilhar Jesus com aquelas pessoas. Eles se condenaram à morte, como o próprio Jesus disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou, eu a oferto por amor à humanidade. Aqueles irmãos moravianos, pelas suas ações, pela sua vontade, amor de servir, entregaram suas vidas para condenar-se à escravidão, só para poder compartilhar Jesus com as pessoas que estavam no mundo remoto. E algumas pessoas hoje não querem nem fazer um jejum quando a igreja convoca. Vamos fazer jejum de 28 dias. Olha, eu não posso. Vamos ler a Bíblia todos os dias. Eu não tenho tempo. Você sabia que ao longo da história da humanidade, pessoas foram condenadas à morte em praça pública? E isso não é lá no início da igreja primitiva não, tá? Isso eu também tinha lá, mas agora, século 16, 17, 18, se você for estudar a história da Bíblia, como a Bíblia chegou em nossas mãos, como nós temos a Bíblia agora em versões digitais, como nós temos a Bíblia de papel à disposição de tudo quanto é canto. Sabe como ela chegou? Alguns séculos atrás, pregar Jesus era crime em algumas nações. Então pessoas foram condenadas à morte por enforcamento. Alguns foram esfolados vivos, cortaram, arrancaram-lhe o couro ali, deles vivo em praça pública. Outros eram colocados, amarrados em troncos em praça pública e ateavam fogo nele, vivo, queimados vivos. Por quê? Porque eles falavam da Bíblia. Outros,
por transportar a Bíblia, contrabandeavam a Bíblia. Hoje os caras contrabandeiam muamba, droga e outras coisitas mais. Mas naquela época, o povo de Deus era tido como um contraventor, como um bandido, porque eles escondiam a Bíblia para levar para uma outra nação, para um outro povo que não tinha acesso à Bíblia. Muitos entregaram a sua vida, muitos foram condenados à morte para você ter na sua mão um livro que é de tão fácil acesso. E muitos falam: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto, porque eu não consigo entender. Ah, meu irmão, sai desse argumento. Então o galardão dessas pessoas não pode ser o mesmo galardão daqueles que se negam a viver o fruto daquela conquista nessa geração. O apóstolo Paulo abriu mão da sua fortuna. O apóstolo Paulo, quando conheceu Jesus, ele era um empresário que tinha muito dinheiro, tinha um renome, tinha uma influência, mas ao longo do seu ministério, ele abriu mão da sua fortuna, ele financiava viagens, ele perdeu tudo para ganhar a salvação na eternidade com Cristo. Ele abriu mão de dinheiro, ele abriu mão de nome, de renome do próprio homem, para que todos os homens hoje pudessem ler nas Escrituras o que ele compartilhou com a sua vida. Entenda, galardão no céu, meu irmão, é fruto da obra que cada um fez aqui nessa geração, e eu e você hoje temos a oportunidade de sentar para ler a Bíblia, para entender a respeito do reino de Jesus e compartilhar com mais alguém aí fora. Olha essas cadeiras vazias. Quantas pessoas poderiam estar sentadas? Poderiam estar os esposos, os filhos, as esposas, os amigos, os colegas de escola, de trabalho, poderiam estar sentados vizinhos, poderiam estar sentados pessoas que hoje estão presas, pessoas que já morreram e que você teve a oportunidade de dar o remédio para ela, mas você ficou: alguém aí tem um remédio para salvar essa pobre alma? Fala assim comigo: nunca mais. Não, fala com autoridade, fala assim: nunca mais eu vou deixar de compartilhar Jesus com mais alguém. Ah, meu irmão, ai pastor, eu não entendo nada de Bíblia, eu não sou teólogo. Não precisa. O que você está entendendo hoje do culto, a porção que você está comendo agora, você pode dividir ela com mais alguém, porque na matemática do céu, é se dividindo que se multiplica. Na matemática do céu, 1 mais 1 é igual a uma multidão para a glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia também conta a história de 2 irmãos, em que a mãe deles chegou até Jesus e pediu, porque esses 2 irmãos, João e Tiago, eram discípulos de Jesus. Então a mãe de João e Tiago chegou para Jesus e falou: Jesus, posso te pedir um favor? Jesus falou: claro, o que eu posso te fazer? Ah, que na tua glória, os meus 2 filhos, João e Tiago, um se assente na tua esquerda e outro na tua direita. Olha a resposta de Jesus para ela: assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram separados pelo meu Pai. Sabe o que ele está dizendo? Não é a obra que você faz, não é eu vou fazer a obra para ganhar galardão. Eu vou fazer a obra porque amo a Deus, eu tenho temor ao nome do Senhor Jesus, eu tenho gratidão, a minha alma vive a alegria da salvação. Eu vou me empenhar na excelência do reino, não porque eu quero receber um galardão. Olha, eu vou para o culto para Deus me abençoar. Não, eu vou para o culto porque eu sou abençoado. Olha, eu vou fazer parte de uma célula, eu vou evangelizar pessoas para Deus me abençoar, para Deus trazer recompensa na minha vida. Não, eu vou fazer uma célula, eu vou compartilhar Jesus, eu vou fazer parte dos ministérios da igreja, porque Jesus já fez tudo por mim. Eu vivo porque Ele me deu o direito à vida na cruz do Calvário. Quem entende isso, diga amém. É pela sua graça, queridos, é pela graça sobre graça, é pela misericórdia, é pela justiça em amor que o Pai trará recompensa aos filhos maduros, que se submetem aos processos para crescer na igreja. Sabe a principal fórmula para você crescer do reino aqui na família Betel? Quem quer saber? Quem quer saber? Discipulado.
discipulado. Discipulado não é para te dar trabalho, para te encher de tarefa, para ocupar a tua agenda. Discipulado é para amadurecer a tua alma, para te livrar das mãos e das armadilhas dos mitos que vão dizer: Deus é mau, o teu pastor ele é tóxico, a liderança da tua igreja, elas bebem o teu sangue, ela só quer saber do teu dinheiro. Esses mitos tiram as pessoas da eternidade com Jesus Cristo e lançam na condenação com o inferno. Não é comum. Essa semana eu vi um vídeo de um feiticeiro falando a respeito do carnaval. Os carnavalescos deixando bem claro: a macumba é o carnaval. Eu não tenho nada contra ninguém de matriz africana, cada um crê no que quiser, mas o que eu entendo sobre Jesus Cristo, eu sei que é vida, é luz e não é trevas. Então, esse feiticeiro falava: está cheio de crente em bailinho de carnaval, está cheio de crente pulando carnaval e se divertindo com carnaval. Eles não sabem que isso é um portal que dá legalidade para o inferno. O próprio feiticeiro fala. Alguém viu esse vídeo aí? Sabe o que eu estou falando? O feiticeiro fala: nem eu que sou feiticeiro tenho coragem de fazer parte desse negócio. E tem crente que acha, não tem nada a ver, todo mundo faz, pega nada. Eu vou só ali no bailinho, eu vou só ali dar uma sambadinha. Meu irmão, não torne o sangue de Jesus em uma água suja. E quando você serve a Deus, não é por galardão, não é por recompensa, é por amor. A recompensa vem pelo que Deus trouxe para você. Esses 28 dias de jejum que nós estamos fazendo para nos fortalecer, para conseguir autoridade, para interceder pela nossa nação, pela igreja de Cristo, para ganhar muitas vidas para Jesus, a começar pelas nossas casas, pela nossa família, pelas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Nós não estamos fazendo jejum para prender pessoas. Nós não fazemos cultos porque temos que arrecadar dinheiro para pagar o aluguel. Se o reino fosse isso, não se chamaria reino de Deus, chamaria inferno. E nós não estamos aqui para adorar o inferno, nós estamos aqui com gratidão, porque nós somos filhos do rei, e a nossa vida é eterna por causa de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero orar agora com você, mas também quero orar com você. Portanto, eu vou te pedir, não converse, não se distraia, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você a segurar na mão do teu irmão. Nós abrimos o culto orando pelas vidas, orando pelo Brasil. Junta com os corredores aqui, gente. Você já sabe, vocês resistem por quê? Vamos lá. A igreja, quando se torna uma só voz, tem uma autoridade no mundo espiritual que você não imagina. Semana passada, Deus falou aqui no altar para mim: eu estou dando oportunidade, eu estou derramando unção, eu estou entregando na mão de alguns escritura de casa própria. E 2 pessoas já me procuraram: pastor, quando você falou, eu tomei posse. E 2 pessoas já me procuraram, não vão contar o testemunho ainda, porque faltam assinar a escritura, mas 2 já estão praticamente 90% com a escritura na mão. Eu não falei isso por vaidade. Quem me conhece sabe muito bem que eu não gasto tempo com promessas. Eu não faço promessas para que Deus cumpra. Eu faço as promessas, eu transfiro as promessas para a igreja de que Deus já fez nas escrituras. O profeta, ele ouve Deus e transmite para a igreja. Então eu não vou inventar para você promessa que Deus não está cumprindo. Deus está dando para você a oportunidade de mergulhar na sua intimidade para crescer, porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, para você receber a herança, o galardão na eternidade com Cristo. Mas não é só lá na eternidade. Enquanto você estiver aqui nessa terra, sendo representante do seu reino, enquanto você estiver aqui nessa terra, e as pessoas olhar para você e vai falar: ele é cristão, ele é crente, ele é discípulo, ele é filho de Deus, ele é um homem e uma mulher abençoado por Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver a imagem de Cristo, porque Ele nos chamou para sermos
a sua imagem e semelhança. E quando nós refletimos Jesus, é porque nós entendemos e aceitamos a paternidade do céu. Deus não te chamou, meu irmão, para padecer com necessidades. No mundo tereis aflições. Jesus disse isso: eu lhes falo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Portanto, tende bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Nós não vivemos pelo que o mundo dita. Nós não andamos nos mitos e nas contradições que vão contra a palavra de Deus. Nós andamos nas Escrituras. Nós andamos nos princípios, nós andamos no amor de Jesus, nós andamos na identidade revelada do Pai, através do seu Filho Jesus. Jesus diz: Pai, restitui a glória que tu me destes, porque a glória que o Senhor me deu, eu entreguei para eles, a sua igreja. Jesus disse: é por causa da glória que tu me destes, que eles são um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, Jesus é a porta para o Pai. Sem o Pai, sem Jesus, ninguém tem acesso ao Pai. Quem poderá acessar a presença, os atos do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. A palavra do mês é Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, ou seja, uma mente duvidosa, purifiquem o coração. Deus está derramando sobre nós. Deus está derramando sobre nós uma unção para limpar as mãos, para purificar os corações, para nos tornar maduro, porque há um tempo de vinho novo vindo sobre a igreja de Cristo. Há um tempo de renovo, o óleo está sobre nós, o vinho novo está sobre nós. Nós estamos prestes a pisar na terra prometida, nós estamos prestes a entrar em uma nova terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. O vinho já está pronto, o odre precisa também estar, porque senão o vinho novo explode o odre. A bênção corrompe o coração de alguns, porque eles não queriam o abençoador, eles vieram em busca da bênção. Meu irmão, nós nunca poderemos trocar o abençoador pelas coisas dessa terra. As bênçãos não podem nos afastar do Pai, porque a própria Bíblia revela que as bênçãos de Deus não trazem confusão. Deus está derramando sobre você uma unção para unificar a tua casa, para remover guerra, para expulsar demônio, para quebrar legalidade, para remover cativeiros do inferno da tua família. Se você crê, você vai dizer em alta voz, com muita autoridade: eu e minha casa já servimos ao Senhor Jesus até a eternidade vindoura. Que alguém aqui crê nisso? Então, segurando com autoridade na mão do teu irmão, cuidado para não apertar, para não machucar. Começa em uma só voz a orar. Começa primeiro adorando a Ele. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, nós sabemos que o Senhor é a essência do próprio amor, e é o Senhor que é bom o tempo todo, e todo o tempo o Senhor é bom. É por isso que nós queremos elevar a nossa oração em unidade neste culto, para que acesse a sala do trono do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, porque queremos apresentar diante da Tua majestade, queremos reivindicar da Tua justiça sobre nós, queremos ser movidos na Tua graça, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelo pecado da nossa casa, pelo pecado da nossa família, pecado de negligência, pecado de passividade, porque nós deveríamos fazer tantas obras no Teu reino, e não fazemos. E queremos também, Senhor, pedir perdão pelo pecado das ações, aquilo que não poderíamos fazer, nós temos praticado. Há pecado em nós, e nós queremos te pedir perdão, e reivindicar o sangue do Cordeiro Santo sobre nós, para que todo o pecado seja removido das nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir perdão pelo pecado da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela,
tela, em nome do Senhor Jesus. Visita lá, Senhor, enquanto estamos clamando aqui, enquanto estamos em unidade aqui, nos rendendo e reivindicando as tuas promessas. Nós estamos aqui cumprindo um princípio, como naqueles dias, Senhor, de Pentecostes, em que havia 120 pessoas tementes e adorando e orando ao teu santo nome, e o Senhor as batizou, o Senhor derramou da tua glória, enviou do teu Espírito, empoderou a tua igreja, como naqueles dias. Faz mais uma vez, Senhor, após aquele dia, após aquele batismo, logo em seguida 3.000 vidas foram alcançadas pela pregação da tua palavra, ou seja, muitas famílias foram acessadas. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelo pecado da nossa família, e com o teu Espírito sobre nós, com a tua unção, com a autoridade do nome de Jesus, nós queremos ganhar as nossas famílias para Jesus, mas nós também queremos ganhar amigos, queremos, Senhor, alcançar pessoas para a glória do teu santo nome. Derrama sobre nós a unção de atração, a unção que reflete Jesus e atrai os filhos perdidos, mas que cada um de nós seja um filho achado, um filho consciente, um filho que tenha a identidade de que ser santo não é religião, mas é um privilégio de se parecer com Jesus nessa terra. Abençoa, Senhor, a nação brasileira, abençoa as famílias, abençoa a igreja de Cristo, abençoa a nação de Israel e todo o teu povo e todo o mundo, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, seja aplicado sobre nós, para que possamos viver dias de muita alegria, e que todos os dias, não importa se seja um dia difícil, não importa se seja um dia ruim, que todos os dias sejam para a glória do teu santo nome, porque no dia ruim o Senhor está presente conosco, nos capacitando, nos amadurecendo, nos dando suporte. No dia bom o Senhor está também conosco, porque nós estamos se alegrando em Ti, te adorando e te agradecemos. Senhor, que esta unção marque a história da Tua igreja, marque esta unção, que essa palavra, que o poder liberado sobre a Tua igreja no dia de hoje, marque a história de muitas famílias, e que nós possamos crescer como nunca crescemos antes. 2026 é o ano da maturidade, e nós vamos alcançar milhares de vidas mergulhando na Tua intimidade. Então, Espírito Santo, venha sobre nós, preenche-nos o vazio, governa nossas almas, em nome